Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que se encontra no livro ou na carta de Efésios. Efésios, capítulo de número 6. Quero compartilhar rapidamente essa palavra. Eu preciso muito da sua atenção, porque nós temos pouco tempo para poder falar um pouco sobre esse assunto, que é muito interessante e muito pertinente para os nossos dias atuais. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Vai dizer assim: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a vossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados, contra a potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mal. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis firmes e inabaláveis. Glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler vai tratar sobre batalha espiritual, guerra, lutas. O crente, ele passa por momentos de lutas, por momentos de dificuldade, por momentos de aflições. Existe um preâmbulo que a gente julga na teologia, que é repartições de lutas, vamos colocar assim. Existe a luta, existe a provação e existe a tribulação. Basicamente a luta, toda vez que a gente fala sobre luta, se envolve uma questão espiritual do mal. Porque a nossa luta sempre será contra as hostes espirituais da maldade. Quando a gente fala de prova ou provação, normalmente é Deus quem prova. A gente vai ver isso com Abraão, por exemplo. E muitas outras provas. Por exemplo, a prova de Jó. Deus coloca e permite que Jó passasse por aquela prova. E existe a tribulação. A tribulação normalmente ela é oriunda das consequências humanas. E a gente precisa ter isso bem claro na nossa mente. Porque às vezes a gente está passando por uma luta e a gente pensa que está passando por uma prova. E às vezes a gente está passando por uma prova ou está passando por um momento de dificuldade, de tribulação, e a gente acha que está passando por uma luta ou por uma prova. A tribulação é consequências das minhas escolhas, muitas vezes. A tribulação é consequências das minhas atitudes. Então, um exemplo, você passa o cartão de crédito, passa, e não tem dinheiro para pagar a conta. Aí você diz: meu Deus, o diabo está furioso. Não é o diabo que está furioso, é você, a culpa é sua. Você entrou numa tribulação e está colocando a culpa no chifrudinho. Longe de mim querer defender ele, né? Longe de mim. Mas a gente precisa ter essas noções espirituais quando a gente vai falar sobre batalhas espirituais. Paulo, quando vai escrever a carta aos Efésios, Paulo está preso. Está num cárcere domiciliar. Ele está sendo vigiado por alguns soldados romanos. E ele começa, diante da sua dificuldade, diante da sua prova,
diante do que ele está passando, receber inspirações de Deus para orientar uma igreja que ele tinha um cuidado, um carinho e uma atenção por aquela igreja. Paulo ele ficava preso, amarrado em um soldado romano. E o soldado romano, ele era revestido de uma armadura. E essa armadura que nós vamos tratar aqui, nessa manhã. Paulo, ele vai falar para uma igreja que o evangelho não é uma sala VIP com ar-condicionado. Que o cristão, por mais que ele seja fiel a Deus, ele vai ter problemas, dificuldades, provações, lutas e tribulações. O evangelho, como eu já disse, ele é dotado muitas vezes de mais lutas do que vitórias, mais batalhas do que vitórias. Esse negócio de só vitória, não é assim que acontecia. Se a gente for perguntar para Estevão não foi só vitória, né? Para Tiago não foi só vitória, para Paulo não foi só vitória. Aí chega na nossa vez, é vitória. E não é bem assim. A gente vai ver que o evangelho é a luta, é guerra espiritual contra um inimigo que é invisível. Pense aqui, irmãos, para quem luta, para quem faz algum esporte de luta, a gente sabe quão difícil é a gente acertar o nosso adversário, que a gente consegue ver. Imagine agora a gente lutar com alguém que nós não conseguimos ver. Fica muito mais difícil, sim ou não? Sim. Mas eu acho muito interessante que nós servimos um Deus que também tem a capacidade espiritual de lutar as lutas que eu e você não conseguimos lutar. E é por isso que você pode dormir tranquilo, porque a luta que você não vê, a luta que você não sabe, a luta que você não tem nem consciência, tem um Deus que luta e que guerreia por mim e por você. É por isso que você coloca a sua cabeça no travesseiro e consegue dormir, porque você tem um Deus que não dorme, que tem um Deus que não cochila, que não pisca. A luta é espiritual. E quando eu penso sobre essa luta espiritual, tem um episódio da Bíblia que está Eliseu e o seu servo. Eles estão dentro de um vale. E aí a Bíblia diz que um batalhão de pessoas do exército inimigo está em cima do vale. O moço de Eliseu sai, contempla aquela cena, volta com medo, vai falar para Eliseu: Eliseu, agora já era. Se você for lá fora, você vai ver que esse monte está cheio de carros e cavaleiros inimigos querendo nos matar. O que Eliseu vai fazer? Eliseu vai virar para aquele moço, vai falar para Deus: Deus, abre a visão espiritual para que ele veja. Diz a Bíblia que aquele homem começou a contemplar que acima dos carros e cavaleiros dos homens existia um exército espiritual de Deus. Deixa eu melhorar isso aqui para você entender. Não importa a quantidade de opressão que você está vivendo, acima da opressão e da luta existe um exército de Deus, irmãos. Os anjos de Deus estão aqui nessa manhã, as portas estão abertas, o céu está se abrindo aqui para mim e para você, dizendo: não importa a luta e as guerras espirituais, nós servimos um Deus que é muito maior. São mais dos que estão conosco do que os que estão com Ele.
É isso que ele conseguiu contemplar. Ele vai dizer: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É uma guerra. É uma luta espiritual. E aí, irmãos, Paulo ele vai começar a escrever sobre isso. Ele começa dizendo: sejam fortalecidos no Senhor. Eu acho que isso aqui é a grande chave. É o que me chama a atenção nesse texto, de muitas lições que podemos aprender. Paulo, ele vai começar dizendo: antes de você tomar a armadura de Deus, vocês precisam ser fortalecidos nele. A força da igreja está nas mãos do nosso Deus. A força do crente está exclusivamente em Deus. Tem coisas que você não vai conseguir fazer com a força dos teus braços. Tem coisas que a medicina não vai conseguir fazer. Tem coisas que a minha capacidade intelectual não vai conseguir fazer e nem resolver. Tem coisas que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho, não vai valer de nada se eu não estiver na dependência de Deus. O crente precisa entender que a força dele não está naquilo que ele consegue ter palpável. Tem muitas coisas que nós só vamos conseguir ganhar e vencer, que nós só vamos conseguir contemplar, que nós só vamos conseguir chegar ao objetivo na força de Deus. Talvez eu estou pregando para a gente aqui que pensa que o que ele tem é suficiente, que o que ele sabe pode tampar ou cobrir as suas necessidades. Mas Paulo, ele vai começar essa carta dizendo: vocês precisam se armar de uma armadura de Deus, mas antes disso, você precisa se fortalecer nele, você precisa buscar a sua força nele, você precisa estar fortalecido nele. É por isso que o salmista vai dizer, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia, pelo que nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe o que está dizendo? No meio da tribulação, no meio da dificuldade, fica tranquilo, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Aí ele vai dizer: vistam-se de toda a armadura de Deus. O crente precisa estar armado, irmãos. O crente precisa tomar a armadura de Deus. Mas Paulo vai deixar isso específico: a armadura não é do homem. A armadura não é do homem, a armadura é de Deus. A armadura é aquilo que Deus dá espiritualmente. Ele está dizendo: vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Não adianta querermos colocarmos a armadura de homens, porque não vai dar certo. Não dá certo. A gente vai perceber isso lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vai narrar a história de Davi com Golias. Davi se prontifica. Ele se prontifica para lutar. Saul então vai chamar Davi e vai dizer: olha só, coloca a minha armadura.
coloca a minha armadura para você lutar. Mas a armadura de Saul não dava em Davi, porque a luta não era física, a luta era espiritual. E é por isso que Paulo vai dizer: nós não podemos lutar contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne. Irmãos, eu queria que a igreja entendesse isso. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra a minha liderança. A minha luta não é contra o meu pastor. A luta é espiritual. Eu quero abrir um parênteses aqui. Preste atenção em nome de Jesus. Se você não entender nada do que eu falei, do que eu estou falando, coloca isso no teu coração. A nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra quem? Potestades espirituais da maldade. O que mais traz tristeza, entenda isso com todo carinho, em nome de Jesus, irmãos. O que mais traz tristeza, muitas vezes, para a liderança, exclusivamente para o ministério pastoral. Eu falo isso porque eu já fui pastor de outra igreja. O que mais traz tristeza, espiritualmente falando, para o pastor, não é o diabo, pelo incrível que pareça. Porque o diabo a gente expulsa em nome de Jesus. Mas o crente, irmãos, o crente a gente não expulsa em nome de Jesus, não. O crente está ali para ferir muitas vezes aquele que ele deveria estar cuidando. É por isso que Paulo está vendo uma rincha, Paulo não está falando isso à toa. Paulo está dizendo: a tua briga não é contra o teu irmão, não é contra a tua liderança, não é contra o teu pastor. Muito pelo contrário, você deve honrar a sua liderança, você tem que honrar o seu pastor. Mas sabe o que eu estou com essa palavra no meu coração, irmãos? Não tem como a gente cobrar fruto do Espírito para quem não nasceu de novo. Eu vou repetir isso aqui. Se tu não lembrar de nada, lembra disso. Não tem como o pastor cobrar, não tem como o líder cobrar fruto do Espírito para quem não nasceu de novo. Não estou falando da igreja aqui, não, estou falando de outra igreja. Eu não estou falando daqui, estou falando de outro lugar. Eu estou falando da IERC, eu estou falando da igreja. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra a potestade, irmão. Quando nós entendermos isso, a gente vai trabalhar com as armaduras certas. A gente está trabalhando com a armadura errada. Daqui a pouco o pastor tem que vir com colete à prova de bala. Aleluia. Estou brincando, irmão. Estou brincando não, é verdade. Mas vamos lá. E aí o que acontece? Ele vai dizer: toma a armadura de Deus. Davi, no momento da luta, ele vai perceber que a guerra não era física. Sabe por que ele percebe? No momento da batalha que ele vai ficar de frente com o gigante. O gigante está com lança, o gigante está com escudo. O gigante está armado, está preparado. Davi vai virar para ele, em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 45, se eu não me engano, vai dizer: e disse Davi: você vem a mim com espadas, com escudos,
você vem a mim com lanças, mas eu tenho algo para te dizer, Golias, eu vou diante de ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa luta é espiritual. E o que vai acontecer? Davi vai cair. Sabe por quê? Porque quando nós estamos fortalecidos em Deus e na força do nosso poder, a gente entende que não é com a força dos nossos braços que nós vamos ganhar uma guerra, uma luta, uma aflição. Não, é colocando a confiança nele, entendendo que ele que vai lutar por mim e por você. Quer algo feliz? Quer algo que vai te deixar feliz? Fica tranquilo, porque essa luta que você está enfrentando, essa dificuldade, se você colocar as armaduras e entender e depositar a sua confiança em Deus, Ele vai lutar essa batalha por você. Ele vai dizer: olha, vistam-se com toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura e se revista dela. Tomai. Pega a armadura para quê? Para que você resista ao dia mal. Na última pregação que eu ministrei aqui, eu falei um pouco sobre isso. Resistir ao dia mal. Paulo está dizendo: vocês precisam se fortalecer em Deus. Vocês precisam tomar toda essa armadura, porque tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Porque vai chegar o dia mau. Paulo, ele não fala qual vai ser o dia mau ou quando vai ser. Ele diz: vai chegar. Está repreendido, pastor. Está repreendido, eu não aceito isso. Não, Paulo está dizendo, não é questão de aceitar ou não, vai chegar. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui que já estejam vivendo um dia mau, e essa palavra é para você. Deus quer que você coloque a armadura nesse momento. Provavelmente eu esteja pregando para alguém que começou a viver esse dia mau, esse momento de dificuldade, porque o dia mau chega para todo mundo. Talvez você está vivendo esse dia. Talvez esse dia está batendo na sua porta. Talvez você sabe alguém que esteja vivendo um dia mau. Talvez é uma luta na sua casa. Talvez é uma depressão. Talvez é uma dificuldade. Talvez é a falta de emprego. Talvez é uma guerra conjugal no seu lar. O dia mau chega para todo mundo. Mas Paulo está dizendo: quando eu pego e me revisto dessa armadura, eu tenho uma capacidade de resistir. Deus está dando resistência para você nessa manhã. Talvez eu esteja pregando para alguém que chegou aqui pensando em desistir, porque é isso que o diabo quer que você faça no momento de luta. Quer que você desista, quer que você pare, quer que você entregue os pontos, quer que você largue e abandone Deus. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: enquanto você estiver na posição que eu quero, com as armaduras que eu quero, se revestindo do poder, você não vai parar, porque Deus vai te dar resistência. Resistência. O crente não pode ser frouxo, irmãos. O crente precisa se opor no meio dessa dificuldade. E o que ele vai fazer? Ele vai dizer: toma armadura para resistir no momento de problema. No dia mau, não é para você parar. Paulo não está falando isso para te colocar medo. Muito pelo contrário. É para te dizer que a batalha espiritual, ela existe e é real.
mas que nós precisamos se revestir de Deus, precisamos buscar mais da presença de Deus, precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é espiritual, e Deus vai te dar ferramentas espirituais para que você lute essa guerra. Você não vai parar por causa disso. Talvez muitas pessoas estão olhando para você e estão dizendo: essa luta ele não vai aguentar. Essa luta ela não vai aguentar. Já tem muitos dias que ele está tentando suportar isso. Ele está vivendo essa depressão, ela está vivendo essa ansiedade, nada dá certo no trabalho, nada dá certo na empresa, a igreja, ele não consegue se manter firme. Ele vai parar. Ela não vai conseguir resistir. Eu não sei se você entrou aqui talvez desarmado, ferido, porque toda luta, toda guerra, há uma retaliação. Não tem como voltar de uma guerra, de uma luta, sem nenhum machucado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que entrou machucado, ferido, pensando em parar, pensando em desistir. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: é momento de você pegar essa armadura e voltar para o combate. É momento de você se revestir de toda a armadura de Deus. É momento de você se fortalecer no Senhor. Deus está falando com você. Deus não quer que você pare. Essa luta, toda prova, toda tribulação, ela tem prazo de validade. Ela não é eterna. Isso é mentira do diabo. Por isso que Paulo, eu não falei que não ia falar sobre a armadura, mas vou falar só de uma. Paulo ele vai dizer: olha, coloca o capacete da salvação. Coloca o capacete da salvação, sabe por quê? Porque o diabo ele quer entrar na sua mente. O diabo quer tomar tuas emoções. O diabo quer dizer que você não pode. O diabo quer dizer que você não é. O diabo quer dizer que você não consegue. E aí Paulo vai dizer: coloque o capacete da salvação, porque quando nós colocamos o capacete, a nossa mente fica blindada das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do céu. E o céu está dizendo: ei, você pode, você consegue, essa luta vai acabar, você não vai desistir, você ainda vai mais longe, você vai prosseguir.